Paz seja convosco. Nós estamos falando sobre conhecer melhor a Deus, sobre a busca desse conhecimento. E aí a gente ficou com uma preocupação acerca desse conhecimento, porque nós lembramos de uma história, né? A história de um pastor que congregava com uma pessoa já há algum tempo. E um dia essa pessoa lhe faz uma visita e eles conversam sobre algumas coisas. E ao findar da visita, aquela pessoa olha para o pastor e diz uma coisa que chamou a atenção do pastor. Ela disse assim: pastor, eu não pensava que o senhor era assim. E ele fica meio que em dúvida e pergunta para ela: assim como? Ela diz assim que o senhor recebia pessoas, que o senhor conversava com pessoas na casa do senhor. E aquele pastor meio que assustado, ele diz assim: como assim, né? As pessoas costumam vir aqui. E ela disse: não, é que a gente, quando chegou na igreja, nós ouvimos muita coisa sobre o senhor, sobre sua esposa, sobre o comportamento de vocês. E a gente acreditava que na verdade vocês não tinham amigos, que vocês não receberiam pessoas que viessem procurar. Por isso mesmo que até antes eu não vim conversar com vocês aqui. E isso ficou gravado, né? A gente já viu esse pastor dando esse testemunho algumas vezes. Por que fica gravado? E por que nós estamos lembrando hoje? Porque em Mateus 16, a partir do verso 13, Jesus, o título é conhecido como a Confissão de Pedro. Jesus faz uma reunião com seus discípulos e ele tem uma indagação dentro dele. O que as pessoas, quem as pessoas dizem que eu sou? E a gente vê que no meio dessa multidão há uma controvérsia, né? Pelo menos uma confusão, assim. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. E aí Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? E Pedro acaba confessando: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus elogia, ele fala: olha, isso só o Espírito Santo pode ter te revelado. E aí a gente vê isso, que um grande perigo no conhecimento de Deus, às vezes, é nós tentarmos conhecer Deus através de pessoas que não o conhecem, né? É nós tentarmos nos relacionarmos com Deus baseado em relatos, em fatos criados pelo homem que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com a justiça de Deus, não é? Eu fico pensando que Deus pode fazer o que quiser e não precisa me dar satisfação de nada, não é? Ele é Deus. E há até um bordão que diz: quem tem juízo manda, quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. E é mais ou menos esse relacionamento que eu procuro ter com Deus. Ele manda e eu obedeço e não questiono muito, não é? Mas a gente fica pensando que algumas pessoas elas não conseguem discernir isso, entender isso, não é? Por exemplo, eu já ouvi alguns testemunhos sobre pessoas que, por exemplo, vou lembrar que o rapaz gravou, isso daí tá gravado, deve ter pela internet, eu nunca procurei saber isso. E ele conta que ele estava numa laje junto com uns amigos fumando um baseado, e que de repente viu uma mulher bonita, se eu não me engano, uma loira bonita, acho que é isso que ele diz. E ele olhando para aquela mulher, ele se desequilibra, caiu e morreu. E aí ele morreu e foi pro inferno, né? Chegando lá no inferno, lá começou a ter uma palestra lá com o diabo, e os demônios foram mostrando para eles muitas coisas que depois mandou dizer. E eu já quero dizer a você que é bom você ouvir o que Deus manda te dizer. O que o diabo tem para dizer, eu acho que isso é besteira, até porque ele só tem a mentira, porque é o pai dela mesmo, para poder contar. Não é verdade? E aí então, ele lá no inferno, Jesus desce lá no inferno e salva ele, né? Resgata ele,
do inferno e coloca ele então para ser hoje segundo ele, um servo de Deus que propaga as coisas do diabo, né? Eu não estou aqui para limitar o poder de Deus, não é isso. Mas eu penso no seguinte: se esse testemunho é verdadeiro, e se Deus resgatou essa pessoa do inferno, porque ela morreu pecadora, segundo ela, é ela quem diz isso, não sou eu, estou julgando os fatos, não a pessoa. Mas se essa pessoa morreu pecadora, sem se arrepender, e foi até o inferno, e lá no inferno Jesus resgatou ela, transformou a vida dela para ela falar qualquer coisa sobre a face da terra, então Jesus não tem sentido para nós a salvação evangélica, a salvação cristã que a gente prega sobre a se arrepender dos seus maus caminhos, de pedir perdão, de mudar de vida e servir a Deus. Então, se esse testemunho é verdadeiro, essas coisas não têm sentido. Por quê? Porque eu vou para o inferno e ele tem que me salvar lá. E se ele não me salvar lá, ele não tem autoridade para ser Deus. Por quê? Porque ele fez por um, não vai fazer por outro. Isso é injustiça, né? E muita gente começa a ouvir isso e propagar isso e não consegue parar para pensar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, com o que nós ouvimos desse Deus, para saber se tudo é verdade mesmo, né? Tem gente que dá uns testemunhos sobre Deus aí que eu fico pensando, puxa, será que ela conseguiu ler pelo menos um versículo da Bíblia? Porque um versículo da Bíblia talvez tirasse essa ignorância dela e ela ia saber que isso não é Deus, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na cidade de Morata, nós fomos congregar em uma igreja e aí tinha um pseudo missionário pregando, dando seu testemunho, e ele diz assim que ele aceitou Jesus, saiu do crime, né? Tem pessoas que acham que é bonito ser criminoso, ser oprimido pelas drogas, e elas nem são, mas elas criam isso. E ela diz que ele era um criminoso, e aí ele foi para a igreja, aceitou Jesus, mas que num dia ele estava numa necessidade muito grande, e ele fez uma oração e disse assim: Senhor, eu vou fazer um assalto para poder comer, e se o Senhor for comigo e der tudo certo. E aí ele foi e assaltou, porque Deus foi com ele. E eu fico pensando, gente, que tipo de evangelho uma pessoa como essa conhece, né? Que Deus que estabelece a lei agora é contra aqueles que violam, agora é a favor daqueles que violam a lei. Não dá. Nós precisamos então começar a entender essas coisas. Existem muitos erros que às vezes eu vejo pelas igrejas, e não é que eu estou julgando a pessoa, vou dizer, mas a palavra não pode ser mudada. Por exemplo, existe uma visão hoje na igreja de que se você for infiel, Deus permanece fiel a você. Que eu não sei de onde se tirou esse texto, eu não sei de onde se tirou essa base, não é? Mas eu acho, eu, Alexandre, penso que essa frase vem de um texto da Bíblia que diz que se nós formos infiel, Deus permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Em Tessalonicenses diz isso, é verdade. Só que não fiel a nós, não é? Até porque eu sempre lembro, né? A declaração maior de amor de Deus para mim é: Alexandre, eu estou contigo enquanto você estiver comigo, e se você me buscar, me acharás. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. Ponto. Simples e fácil assim. Quer me deixar? Vá sem mim. Não tem mais, não tem vínculo, não tem mais relacionamento. A gente quebra isso. É um direito que a gente tem, não querer Deus. E então, quando eu não quero Deus, ele tem fidelidade a quem? A mim? Não faz sentido, não é? Então, o que acontece? O texto diz que se nós formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Fiel ao quê? Ao que ele disse. E ele mesmo disse que se você quiser ir embora, você pode ir. Ele não vai fazer chantagem, não vai te quebrar as pernas, não vai te deixar louco. Só que você não vai ter mais nada com ele, não é? Então, precisa se entender muito dessas informações que a gente recebe
principalmente hoje no meio evangélico, não é? Que é a parte que a gente mais se preocupa, com esses erros que vão surgindo, com esses erros que vão aparecendo, né? Pessoas que têm qualquer tipo de sentimento, de dizer assim, eu estou sentindo de Deus, né? Puxa, eu acho que é válida a expressão sentindo de Deus, mas não é tudo que você sente que é de Deus, não é? Qualquer sonho, a pessoa sonha, eu comi um prato, eu sonhei, e eu estava num restaurante, comendo um prato de macarrão. Ou o que isso significa? Significa que você sonhou comendo macarrão, meu querido. Às vezes não é uma revelação, não é porque você tem sonho que todo sonho será uma revelação. José teve 2 sonhos específicos citados na Bíblia, mas não foram todos os sonhos de José que foram uma revelação de Deus. Foram aqueles que ele contou e está lá gravado na Bíblia. Não é? Então, nós precisamos entender essas coisas. Não é todo sonho que eu tenho que tem um significado, que tem uma revelação da Bíblia. Deus não age assim. Eu acho muito interessante que nós lendo a Bíblia, não é? A gente lê a Bíblia e tem o peso da palavra do Senhor. Isso tanto no Novo como no Velho Testamento. E uma coisa que a gente percebe é que Deus não é caixinha de realengo, não é? Que você, quando quer, vai lá, puxa um papelzinho e diz assim, olha, assim diz o Senhor. Não é? A gente não vê isso. A gente vê Deus usando o profeta, tanto os profetas por ministério, quanto os profetas por dom espiritual, né, o dom da profecia, na verdade. E a gente vê, tanto num caso como no outro, algumas situações específicas, Deus usando dessas pessoas para poder falar com o povo de Israel ou alguma pessoa em específico, não é? E hoje o dom da profecia diz que profecia. Vamos lá, liga, tem até isso, serviço mesmo. Você disca para alguém que te dá uma profetada na cara, que se você pode ou não acreditar, não é? E a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, hoje, muita gente fazendo programa de rádio, televisão, gravando seus vídeos no Facebook, e aí a gente vê as pessoas puxar pro lado mais errado, que é o lado do pentecostal, que nós fazemos isso, até a gente vê pessoas filmando o culto, e aí posta no Facebook, posta no YouTube, posta nas páginas sociais, e aí o falar em línguas, não é? Que a gente vê que é uma marca pentecostal, né? A palavra pentecostal não é exatamente o que as pessoas ficam, se fosse no Natal seria natalino, não. É lembrando o que aconteceu no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste. Após 50 dias da morte do Senhor, ele ressuscita, há 40 dias ele ressuscita, passa 10 dias aproximadamente com os discípulos, e no dia de Pentecostes, então, o batismo acontece, né? Então, nesse batismo aconteceu no dia do Pentecostes, e nós somos chamados pentecostais em lembrança ao dia do batismo com o Espírito Santo, que se manifestou na festa de Pentecostes lá de Israel, não é? E o que acontece muito? E hoje nós vemos pessoas falando em línguas na rádio, hoje nós vemos pessoas falando em línguas na televisão, mas há uma observação bíblica que diz o seguinte, olha, quando for para falar em língua, que se faça entre 2 ou 3 pessoas e tem que haver um intérprete, porque se eu falo em línguas, o meu entendimento fica vazio, não é? Para mim não edifica nada, não existe uma oração que eu faça em línguas, eu estou ali orando e de repente eu começo a falar em línguas, falo, puxa, eu sei tudinho que eu falei, então você não falou da língua do dom, você falou uma língua que você decorou que nem um papagaio, né? E você sabe isso, porque quando você fala em línguas com Deus, quando você manifesta a língua estranha, você não sabe o que você disse. O seu entendimento fica vazio, é o que a Bíblia diz, entendeu? A não ser que você seja um intérprete e você interprete sua própria língua, né? Mas Paulo diz que nem ele mesmo, um homem que teve alguns, não privilégios, mas alguns poderes conquistados devido ao seu chamado, ele diz que ele mesmo, quando orava em línguas, o entendimento ficava vazio.
né? Então, não se pode falar em línguas assim. Rádio não é para falar em línguas, porque de repente a pessoa tá mudando de estação lá, ouve uma língua estranha lá, adianta o que para ela? O que muda na vida dela? Ah, não, mas eu tô pregando o evangelho. Se você tá pregando o evangelho, você tem que falar no idioma. Se for no Brasil, por favor, fale a língua portuguesa, não é? Não precisa ficar... Isso aí, eu me lembro que alguns amigos meus do evangelho, eles conheceram um desses que eu estou citando aqui. Na verdade, não convém falar o nome, até porque para mim não faz diferença nenhuma. A obra dele vai ser julgada por Deus. E aí eles vão lá e vêm, né, falar de dois homens de Deus que eu admiro pela palavra que tem, pela vida que a gente conhece deles, pelo trato deles com pessoas. Eu já tive na igreja dos dois. E vai dizer assim, é um herege. Mas por que é um herege? Porque não acredita que pode falar em línguas, fazer revelação em rádio. Não pode mesmo, tá na Bíblia isso, gente. Não é? O dom espiritual não é para isso, não é para divulgar. Se alguém quer ouvir Deus falar, primeiro deve orar, segundo, conhecer a Bíblia, não é verdade? A Bíblia é o meio mais seguro de ouvir Deus falar, é na Bíblia. Inclusive, deixa eu fazer uma ressalta aqui. Toda revelação e profecia que não tiver embasado na Bíblia não pertence de Deus. Deus só conhece a Bíblia como linguagem para nós, ok? Então, tudo que ele falar e fizer tem que estar enquadrado na Bíblia, porque é o meio que ele deixou de nós entendermos que era ele mesmo. Aquele negócio de Jesus pega o pão e parte o pão. Antes de ele partir o pão e fazer a refeição, ele agradece, ele dá graças. E aí quando dá graças, puxa, isso é o mestre que faz. Então, quando é bíblico, quando tem essa coerência, não é só esse o parâmetro para julgar, né? Você tem que julgar a sua vida, você tem que julgar o seu momento, mas o parâmetro maior é ter base bíblica, ok? Então, são essas coisas. Então não creiam em qualquer coisa que digam sobre Deus. Examine as escrituras, porque dela você terá cuidado de ter a vida eterna. Deus não quer sacrifício, Deus quer o conhecimento de Deus mais do que o sacrifício. Quer dizer, ele não quer só o sacrifício, né? Mas ele quer o conhecimento de Deus, ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a ele. Não é? Então não se limite. Se você quer ser um servo de Deus, se você quer ser um filho de Deus, quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, não se limite só em ouvir. Examine as escrituras, veja o que a Bíblia diz. Eu estou falando aqui algumas coisas, procure examinar, procure saber se isso é verdade, né? Essa questão dos dons espirituais, o Alexandre falou que não se deve fazer assim. Tem uma base bíblica, eu dei a base bíblica para vocês. Olha, fazer tudo com ordem e decência. Quando for falar em línguas, que fale em um ou dois, né? E ainda tem aquela ordem que se o primeiro estiver profetizando e o outro for chamado para profetizar, que o primeiro, cara, não é, né? Tem toda uma regra ali que Deus diz: eu vou me manifestar assim, eu quero que aconteça assim. Então tome cuidado com esses vídeos que vocês estão vendo aí sobre línguas estranhas, sobre bailar, sobre profecia. Essas profecias, gente, eu fico pasmo como os cristãos às vezes compartilham essas profecias do inferno, né? As pessoas criam na sua mentalidade uma coisa totalmente antibíblica e aí lança como se fosse Deus, né? Tem um vídeo de uma pessoa falando em línguas lá e profetizando. Gente, eu Alexandre, né? Às vezes analisando isso, chego a ficar arrepiado, tão angustiado que minha alma fica de ver que pessoas crentes, algumas pessoas que eu até gosto, assim, são conhecidos meus, que propagam essas coisas. E eu fico muito triste, mas muito triste, não porque não existe a profecia é legítima, né? A profecia ainda hoje ela é viva. E eu posso até usar um argumento humano para te provar isso. Não existe cópia do que não existe. Você já viu algum DVD pirata do que não existe?
Não existe. Como é que vai fazer uma cópia? Então, se há uma falsificação da profecia, se há uma falsificação dos dons, é porque eles são reais, eles existem de verdade e alguém tenta falsificar, ok? Então, procure examinar quem tem falado de Deus para você, quais são suas fontes, né, de informação acerca do caráter de Deus, acerca de quem é Deus, quem que você tem ouvido, né? Quem que você tem estudado, a quem você tem permitido te trazer a revelação de Deus, te trazer o conhecimento de Deus. Porque quando Jesus veio na Terra, ele veio para isso. Havia sacerdotes, havia profetas, havia homens que administravam um templo, e ele vem para dizer assim, olha, a visão que vocês têm de Deus está errada. Vocês precisam rever isso, não é? E aí é que eu pergunto, e se nós descobrimos que nós estamos errados? E se nós, lendo as escrituras, perceber que muita coisa do que está acontecendo hoje não condiz com o que Deus quer para nós? Fica a questão, você quer conhecer a Deus ou quer ser um religioso? Você quer realmente ser um servo de Deus ou você quer ser um frequentador de igreja famoso? Meu, o que eu quero que você entenda é que eu não estou aqui falando contra ninguém. Estou aqui falando e tentando alcançar pessoas que querem verdadeiramente conhecer a Deus, que não querem ir para a igreja ouvir qualquer besteira, que não querem dar glória a Deus, né? Quando alguém diz assim, olha, e Deus não será mais seu Deus, e a pessoa diz glória a Deus. Puxa, não é isso, né? Eu não quero mais estar numa congregação como eu estive presente um dia que um missionário lá do Maranhão, ainda bem que eu não lembro o nome desse cidadão, mas eu lembro que ele falou que era da cidade, do estado de Maranhão, que ele disse que estava lá na sua sacada fumando cigarro e Jesus apareceu para ele lá na janela e disse, e aí, você vai me servir ou não vai? E ele dá uma tragada, solta a fumaça na cara de Jesus e diz, olha, dá um tempo aí, né, espera. E aí a igreja se inflama em supostas línguas estranhas e dá-lhe a dar glória a Deus. E eu digo, eles não estão entendendo o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo que teve na presença de Jesus, Jesus falou com ele e o infeliz teve coragem de fumar na frente de Jesus, soltar fumaça em Jesus e dizer, espera, e Jesus tá tudo certinho. E o que eu falo então daquele negócio de Paulo tá indo lá atrás dos homens da igreja? Ele nem viu Jesus, ele viu só a luz. Caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias. Eu não. Pode até ser, pode, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que Jesus apareceria a um homem e este homem, vendo Jesus, a glória de Jesus, ele conseguiria continuar fumando e ainda teria ousadia de mandar Jesus esperar. E se Jesus, não é, aparece a uma pessoa e ele não impacta a vida dessa pessoa, gente, que sentido tem a nossa fé? Que sentido tem o nosso relacionamento com Deus? Mas uma igreja com quase 200 pessoas se perde nisso. E é por isso que eu estou procurando trazer algumas informações daquilo pouco que eu sei. Não é? Eu não sei tudo e não sou dono de verdades. Eu estou aqui colocando o meu ponto de vista, pedindo, suplicando, não aceite isso de mão dada, de primeira. Examine as escrituras. Pare para pensar. Se você já é evangélico, você já tem alguma base. Pare para ver se é verdade, não é? Não diga esse ou aquele está certo sem antes sentar diante da palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida do que eu estou dizendo, te peço um favor. Procure pessoas idôneas para te esclarecer, não é? Não vá procurar esclarecimento de quem está perdido na própria escritura, que não vai dar certo, ok? Então vamos lá. Então, quem te traz a informação de Deus? Quem tem te ensinado acerca de quem é Deus? Porque não dá certo, né? Você pensa que a gente vai lembrando de cada coisa que a gente já viu. Pensa que uma vez nós vimos uma mulher dar um testemunho, minha esposa ficou muito assim nesse dia, que ela disse que
Deus tinha dado a ela uma autoridade para falar com o marido dela, uma autoridade sobre o marido dela, não foi para falar. Meu Deus me deu uma autoridade sobre o meu marido, e eu fico pensando assim, e ele contradisse a palavra, porque lembra que eu até citei um pouco atrás que ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus não nega a palavra. Se Deus falou que a mulher tem que ser submissa ao esposo, Deus em hipótese alguma daria autoridade para a mulher sobre o seu esposo. Não, Deus não se contradiz, ele é fiel no que ele diz, não é? Então a gente precisa entender, irmãos, por favor, né? Examine as escrituras, por favor. É o mínimo que você que quer ser um filho de Deus pode fazer, ok? Então vamos lá, eu agradeço a presença de todos que vão vir, que vão compartilhar, que vão dar um curtir, né? Se você gostou, se examinando a palavra você acha que eu estou certo, compartilhe isso, indica um amigo. Nós temos uma página de estudo sobre isso lá no Facebook, chama Uma Voz que Clama no Deserto. Tá lá, acesse lá se você quiser conhecer. Se quiser conversar comigo, pode me acessar lá também. A gente não estamos aqui para impor nada, nós estamos aqui para fazer você pensar o que você tem aprendido sobre Deus realmente é verdade, porque se não for, pode ser que você não chegue no destino que você está programando, que é o céu.